E eu não sei se os senhores e senhoras que aqui estão já tiveram a dificuldade de ler o texto e não entender muito bem o que o texto estava dizendo. Talvez você me diga, pastor, na maioria das vezes eu tenho essa dificuldade. Então, isto também pode ser resolvido pela leitura de outras traduções, de outras interpretações bíblicas. Às vezes você está acostumado a ler a João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, enfim, são versões mais rebuscadas, mais refinadas, que trazem um português diferente daquilo que nós hoje conversamos. E nós, às vezes, temos dificuldades de entender. Então, o conselho que eu te dou é, lê o texto, não conseguiu entender o que o texto está te dizendo, procura outra versão. São várias as ferramentas de pesquisa que você digita lá o texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, 2, 3, e você lê outras traduções. Procure apenas se certificar de que essas traduções são traduções recomendadas, credenciadas, seja pela Sociedade Bíblica do Brasil ou tem referências. Isto ajuda e muito. Isso ajuda e muito. E com o tempo, a tua dedicação na palavra, você começa a ter a habilidade de interpretar o texto, principalmente se você deseja estudar um pouquinho mais de originais, enfim. Isso é uma caminhada que a gente vai construindo, porém, o que nós, todos nós podemos fazer é ter outras versões bíblicas. Não se contente só com uma. Se você lê o texto hoje pela manhã, procure saber o que este texto tem para te informar numa outra versão. A versão muda o sentido do texto? Não deve mudar. Não deve mudar. É claro que existem versões que não são recomendadas. Mas, na maioria delas, as que nós habitualmente lemos aqui na igreja, como a nova versão internacional, a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, em que pese ter um pouquinho de diferença em alguns aspectos, elas não mudam o sentido do texto e te ajudam na interpretação. Então, faça isso. Vou ler a Bíblia, vou ministrar uma palavra, vou orar, meu devocional, meu momento com Deus. Eu vou ler esse texto e eu não entendi muito bem o que esse texto está me dizendo. Eu quero saber como este texto está escrito em outra tradução. Gente, vocês vão perceber que fala muito mais a nossa realidade em algumas traduções.